Calorosas saudações, e só há uma coisa que Marcelo Rebelo de Sousa rejeita mais do que falar sobre o caso das gêmeas luso-brasileiras, que é colocar like nos vídeos onde eu o critico. Portanto, meus amigos, por favor, contrariem o Marcelo e metam gosto neste vídeo e subscrevam o canal para chegarmos aos 50 mil subscritores aqui neste mesmo segundo canal. Já agora um pormenor muito rápido, muito importante. Hoje é dia de eleições europeias, como sabem, e nós vamos estar a acompanhar desde o primeiro momento. E o link da live já está criado. No primeiro comentário afixado, andam um bocadinho para baixo aqui no vídeo, está lá o link, clicam no link, deixem um likezinho na live, voltem para aqui e partilhem quer a live, quer este vídeo nas vossas redes sociais. Começamos ao final da tarde, 6 e tal, 7 horas por volta dessa hora. Portanto, meus amigos, já sabem o que fazer. E relembro o código SOUSA10 na Prozis para 10% de desconto no segundo link da descrição. Ora, sem mais demoras, vamos ver o Marcelo Rebelo de Sousa a esquivar-se de comentar o caso das gêmeas luso-brasileiras no dia de reflexão, mas ao mesmo tempo depois vai comentar política nacional disfarçada de apelo ao voto no dia de reflexão. Marcelo, fantástico. Vamos ouvir. Depois de meses de polémica, Marcelo Rebelo de Sousa quer voltar ao silêncio sobre o caso das gêmeas. Não digo mais nada e sobre isso, aliás, já ontem saiu uma nota da Presidência da República e uma nota do Supremo Tribunal de Justiça, que dizem tudo. Marcelo refugia-se no Supremo, que já afastou uma investigação ao Presidente. Pelo que o Ministério Público comunicou ao Tribunal, Marcelo não é avisado no processo. Mas atenção, ele não é avisado, mas ainda pode ter consequências negativas, no sentido em que o filho dele, estando envolvido aqui, a investigação poderá levá-lo a ter consequências nesse aspecto ou até ter que responder em alguma instância. Nem pesam sobre ele quaisquer suspeições. Isto apesar de o exclusivo ter revelado novos elos da cadeia que deram às gêmeas luso-brasileiras acesso ao tratamento mais caro do mundo. Curiosamente, Marcelo pode não gostar muito de falar sobre o caso das gêmeas brasileiras, mas adora falar. Ponto final, não é? Portanto, ele adora falar e deu uma comunicação ao país no dia de reflexão que, enfim, eu percebo que ele venha dizer e argumentar que é um apelo ao voto do Presidente da República, mas a verdade é que às vezes isso é complicado ficar-se por aí. Vamos ver. Portugueses, amanhã vamos poder votar na Europa que queremos para os próximos 5 anos. É verdade, é verdade. E este voto é muito diferente do voto de 2019. Só um pormenor. Tecnicamente nós não vamos propriamente escolher o futuro da Europa para os próximos 5 anos, porque na verdade a Comissão Europeia é que tem esse poder de execução das propostas que são discutidas no Parlamento Europeu, que não tem caráter executivo e é o único para o qual as pessoas votam. Portanto, não é propriamente correto, percebo a intenção, mas... Em 2019 não tínhamos vivido a pandemia, nem a crise económica e social que provocou. Em 2019 não tínhamos vivido a guerra na Europa, envolvendo grandes potências do mundo, além da própria Europa. Nem mais outra crise, que ainda não acabou, como não acabou a guerra. Em 2019, acreditava-se que tudo podia ser mais rápido, no crescimento contínuo das economias e na muito maior justiça social. Só um pormenor. Eu acho... Marcelo já não se pode recandidatar em 2026, como sabem, chegou ao término ao máximo de 2 mandatos, mas eu acredito piamente que se Marcelo Rebelo de Sousa se candidatasse novamente às eleições presidenciais, ele iria continuar a utilizar como argumentativa para os problemas do país e da Europa a justificação quer do período pandémico, quer da guerra. Mesmo que em 2026 já tivessem passado 6 anos desde o período pandémico, do início do mesmo, e 4 desde o início da guerra. Portanto, enfim, mas é o que é, é o que é. Corrigindo as desigualdades em que perdem as pessoas no seu dia-a-dia. E perdem sempre os mais pobres, dependentes e frágeis. Eu compreendo que isto ele tente fazer-se, desculpem só a interrupção, mas eu compreendo que ele tente fazer o apelo ao voto de uma forma genérica e etc. Mas mesmo com um tipo de discurso assim, ele indiretamente, de uma forma de narrativa ideológica, acaba sempre por apelar a determinadas narrativas mais contundentes com determinados partidos políticos. Por exemplo, esta questão da divisão das desigualdades, dos mais frágeis, dos mais pobres, etc., etc., ou pelo menos de um ponto de vista da desigualdade em si, do ponto de vista económico, apela sempre muito mais a uma narrativa de partidos estatizantes da visão económica do que propriamente partidos que tutelam uma diretriz ideológica um pouco mais liberal, não é? Portanto, mesmo ele dizendo que não quer ser ideológico, e até pode não ter a intenção de o ser, mas se quer cumprir o dia de reflexão, indiretamente também está a sê-lo.
Nem que seja um bocado. Em 2024, vivemos e sabemos aquilo que não vivíamos nem sabíamos em 2019. Vivemos o que sabemos ser a situação mais grave na Europa nos últimos 30 anos. Vou dar um elogio aqui a Marcelo Rebelo de Sousa, porque ao contrário de Marta Temido veio para os debates dizer: estas são as eleições mais importantes de sempre da Europa. E eu pensei para mim, então porquê, Marta? E a Marta responde: porque a Europa agora está em guerra. E eu comecei a pensar, pois realmente há 30 anos, que é o que o Marcelo está aqui a referir, os Balcãs deviam estar na América do Sul. Devem ter sofrido ali uma adaptação geográfica. O Jorge Jesus, por exemplo, adaptava tudo o que era jogador a lateral esquerdo. O Fábio Coentrão, o Melgarejo. Portanto, os Balcãs é uma espécie de Fábio Coentrão da Europa. Portanto, foram adaptados para a América do Sul na década de 90 e por isso é que a Marta Temido não se lembra disso. Ou foi isso ou então ela é ignorante. Portanto, uma das duas tem que ser. No passado, temos ligado de menos a estas eleições. Verdade. Que, no entanto, sendo sobre a Europa, são também sobre Portugal, sobre nós próprios. A nossa democracia, as nossas condições de vida, a nossa circulação, as nossas comunidades na Europa. Agora, o que está em causa é uma guerra. Os seus efeitos e a urgência de garantir o mais rapidamente possível que seja ultrapassado o que vivemos. É aqui que depois entra novamente, ou seja, mesmo que ele não tenha a intenção de fazer propaganda política em si, os próprios tópicos que o próprio Presidente da República escolhe abordar na sua narrativa discursiva levam a que isso seja favorecido por determinados partidos políticos que abordam mais estes tópicos. Por exemplo, o que o Sr. Presidente da República aqui fala é da questão da guerra, da questão do período pandémico, etc. E os partidos que mais falam nisso, independentemente de ser quem são, beneficiam com este tipo de narrativa. Da mesma forma que outros partidos iriam beneficiar se o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa falasse de questões como a soberania, como a diferenciação entre intergovernamentalismo e integracionismo dentro das instituições europeias, as questões de imigração, por exemplo, seria outro tópico. Portanto, até o próprio tópico que ele escolhe abordar significa que há um favorecimento na narrativa discursiva política no dia da reflexão. Enfim, eu sou contra o dia da reflexão, mas se o querem cumprir, pelo menos cumpram, não é? Agora, já não podemos fazer de conta de que não há guerra, que nos é indiferente que dure pouco ou muito, ou o modo como acaba, que ela não nos toca a todos nos preços, nos salários, no emprego, na incerteza sobre o nosso futuro. Agora, não votar é metermos a cabeça na areia. É verdade. É perdermos por falta de comparência. Em vez de dizermos o que queremos, de darmos mais força aos nossos representantes na Europa, de darmos mais força à Europa no mundo. Ele tem razão aqui. Portanto, faço aqui, apesar de discordarem algumas, barra muita coisa com o Presidente da República, faço aqui as minhas palavras as dele. Vão votar. Até porque esta coisa de termos um sufrágio universal, ou seja, toda a gente poder votar, isto é como uma espécie de planta a nascer no meio das pedras da calçada. É raro. Isto ao longo da história não aconteceu. Mesmo quando a democracia apareceu e eclodiu na Grécia Antiga, por exemplo, na cidade de Estado, em Atenas, quem podia votar não era toda a gente. Eram só os pais, os filhos de pais e mães atenienses com mais de 20 anos. Se houvesse alguma outra pessoa que fosse filho de uma mãe ateniense, mas filho de um pai de outra cidade de Estado na Grécia, já não poderia votar, coisa que não acontece nos dias de hoje aqui em Portugal e em outros países desenvolvidos, onde a acessibilidade ao voto é astronómica, não é? Portanto, para não dizer completa, só há a restrição da idade e poucos outros fatores em determinados países, não é? Portanto, aproveitem porque isto é um direito raro. Portanto, e como foi raro ao longo da história da civilização humana, aproveitem porque isto é uma raridade. Isto, efetivamente, é privilégio. Não é? Hoje em dia gostamos muito de ter a questão do privilégio na narrativa política. Isto, efetivamente, de um ponto de vista civilizacional e até de um ponto de vista temporal, é um privilégio. Portanto, aproveitem. Sejam privilegiados hoje. Independentemente da classe social, da idade, da forma física, do que vocês quiserem colocar em equação, toda a gente pode ir votar. Portanto, vão votar. Não custa nada. Meus amigos, ficamos por aqui. Relembro que hoje vamos acompanhar as eleições europeias desde o primeiro momento. O link da live stream está no primeiro comentário afixado. Andam para baixo, está lá o link. Deixem um like na live stream. Partilhem-na ao máximo nos vossos grupos de WhatsApp. Se tiverem pombos correio, partilhem pelos pombos também, para eles divulgarem à vontade. Sinais de fumo também dá. Portanto, estão à vontade. Partilhem isto. Metam gosto neste vídeo. Subscrevam aqui o segundo canal para chegarmos aos 50 mil subscritores.
Ficamos por aqui e, meus amigos, até já.